Olá, sou o professor Antônio Carlos. Hoje nós vamos falar sobre as matérias, os conteúdos, plano de estudo tutorado do 9º ano do Ensino Fundamental no seu volume 1 para a segunda semana. Nesta semana, a unidade temática que nós vamos estudar será o sujeito e seu lugar no mundo. O objeto do conhecimento é as corporações e os organismos internacionais. A habilidade que nós esperamos que você, aluno, venha concretizar com esta aula é identificar e analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. Dois conteúdos relacionados a esta habilidade que nós vamos estudar: globalização e divisão internacional do trabalho. E só lembrando, nós temos também uma habilidade interdisciplinar com componente curricular de história também nesta aula dessa semana. O tema que nós vamos estudar é a globalização e a divisão internacional do trabalho. Nessa semana, você vai entender a divisão internacional do trabalho, a DIT, em um contexto da globalização, no qual nós sabemos que nessa fase atual ela vive um momento do capitalismo financeiro, que é um sistema econômico vivido na maioria dos países. Compreenderá também o conceito de dispersão industrial, pois ele representa um dos pilares para entendermos, então, o que é a DIT. Vamos aos conceitos principais. Primeiro conceito: dispersão industrial e a divisão internacional do trabalho. A dispersão industrial ela ocorreu a partir dos meados do século XX e em meio à terceira revolução industrial. Ela também é chamada de Revolução Técnico-Científico-Informacional. Esse fenômeno foi responsável pela robotização da produção, a melhoria dos meios de comunicação e a informatização da sociedade. É a fase da Revolução Industrial com uma máxima capacidade de informatização da sociedade. Isso graças às tecnologias sendo implementadas no processo produtivo. Todas essas mudanças facilitaram para que essas indústrias transnacionais se dispersassem pelo mundo, se distribuíssem pelo mundo, sobretudo para os países de industrialização tardia, como é o caso do Brasil, do México, da China, Tailândia e outros países. E só lembrando, essas transnacionais elas buscavam a exploração de uma força de trabalho mais barata. Elas buscavam o mercado consumidor, é claro, mas também uma mão de obra barata, um lugar onde as leis ambientais são mais flexíveis, até mesmo com isenções de impostos, além da expansão aí do mercado consumidor daquele país. Portanto, nós estamos falando de um momento onde a indústria ela se dispersou para o mundo. Então, é uma fase aí na segunda metade do século XX que nós chamamos de dispersão industrial. Esse processo aí ele abriu as portas para a nova divisão internacional do trabalho, que esses países de industrialização tardia passaram a exportar para os países ricos não só as matérias-primas, como na divisão clássica da DIT, mas também produtos industriais semi-elaborados. Olha só, nós temos aqui os países de industrialização tardia receberam essas indústrias transnacionais, eles enviando para os países industrializados, desenvolvidos, matérias-primas, mas também produtos semi-elaborados industrialmente e de baixo valor agregado. Já os países centrais passaram a exportar, além de máquinas, equipamentos, tecnologias e capitais. Quando a gente fala de países centrais,
nós estamos falando dos países desenvolvidos. Já os países subdesenvolvidos pobres também são chamados de países periféricos. Dessa forma, segundo Coutinho, ele fala que um grupo relevante de economias nacionais transformou-se em campo de absorção de investimentos produtivos, contribuindo para que o capital se reproduza a uma taxa de lucro cada vez mais elevada. Nós estamos falando de uma fase da Revolução Industrial, dos processos de remodelação da DIT, no momento atual do capitalismo. Mas, então, o que é a DIT? O que é a Divisão Internacional do Trabalho? É a divisão de atividades e serviços entre os inúmeros países do mundo. Nós temos aí uma divisão internacional do trabalho. Trabalho sendo dividido em etapas no mundo inteiro. Ao longo do tempo, diferentes combinações das atividades produtivas entre os países implicaram em diversas formas de divisão do trabalho de forma internacional. A DIT expressa, portanto, essas diferentes fases da evolução histórica do capitalismo, começando pela relação entre as metrópoles e as colônias. Nós tínhamos uma divisão internacional do trabalho nesta fase aqui, onde nós tínhamos de um lado as metrópoles e do outro lado as colônias. Nesta tabela seguinte, nós temos aí a relação da DIT na fase do capitalismo comercial, século XV até o século XVI, onde nós tínhamos de um lado as colônias, do outro lado as metrópoles. A colônia, na contribuição da divisão internacional do trabalho, extraía seus produtos primários, trabalho escravo, especiarias, e enviavam para a metrópole. A metrópole, por outro lado, ela produzia e exportava seus produtos manufaturados para as colônias. Com o passar do tempo, no século XVII, XVIII, até mesmo XIX, nós temos uma relação aí de algumas colônias, uns países subdesenvolvidos, do outro lado, nas metrópoles e os países desenvolvidos, nós temos a relação de uma divisão internacional do trabalho, de forma colônias ou os países desenvolvidos forneciam matérias-primas e produtos primários, derivados, produtos agrícolas e minerais. Por outro lado, nós temos os países desenvolvidos ou as metrópoles transformando em produtos industrializados, fornecendo esses produtos industrializados para as colônias. Na terceira fase, nós temos o capitalismo financeiro. Nesse capitalismo financeiro, no século XX em diante, nós temos a relação de divisão internacional do trabalho dividida em países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Países subdesenvolvidos forneciam produtos industrializados ou semi-industrializados e principalmente matérias-primas. Já os países desenvolvidos forneciam produtos industrializados com altas tecnologias e investimentos, sendo exportados para os países subdesenvolvidos. Então, a configuração aí atual e internacional da DIT. Então é isso, querido aluno. Eu espero que você tenha entendido sobre a aula, sobre a divisão internacional do trabalho, nas suas fases, que sempre acompanhou as fases do capitalismo. Eu espero também que vocês tenham entendido sobre o papel da globalização nesse processo de evolução da divisão internacional do trabalho. Se você não é inscrito no meu canal, se inscrevam para que vocês possam ter acesso aos novos conteúdos que eu estou produzindo para vocês. Aqui é o professor Antônio Carlos. Muito obrigado e até a próxima.